É tempo do habitual comentário de Pedro Santana Lopes, aqui às segundas-feiras. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar pelas praxes académicas. Tem sido notícia esta questão do MEC, uma tragédia onde morreram 6 pessoas. Foi universitário, claro. Nota a diferença entre as praxes de hoje e as do passado? Sim, uma grande diferença. Uma grande diferença. E, infelizmente, foi uma matéria que foi evoluindo sem que quase ninguém, eu não vou dizer que se apercebesse, mas quase ninguém quisesse interferir. Há aqui há vários valores combinados. Imagino, eu dei aulas em várias universidades, neste momento não dou, mas até há 2 anos ou 3 dei aulas em universidades, havia comissões de praxe, apareciam os alunos, estamos em dias do caloiro, disto, daquilo, e quer dizer, há um respeito. Como é que se explica que as universidades tenham aliado os docentes? Eu acho por esta ideia do respeito pelos movimentos associativos. Quer dizer, houve sempre algum pudor. Eu fui presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito. Não havia praxe, naquele tempo nós não fazíamos praxe. Havia uns que faziam umas coisas aos calores, mas coisas, desculpe, uns caldos e pouco mais. A chegada era normalmente a chegada, mais nada. E havia, a maior parte das pessoas não tinha paciência para isso. Quer dizer, eu, por exemplo, nunca, nem como dirigente associativo, nunca organizei nada disso. Portanto, isto é um fenómeno mais recente. E mais recente, enfim, com uns 10 anos, com este caráter de violência, quer dizer, de rituais organizados que não vale a pena ignorarmos. Quer dizer, todos nós ouvimos ao longo destes anos alguns afloramentos ou mesmo manifestações de queixas, pessoas que tinham sido vítimas de exageros, de violência. Eu lembro no Norte. De humilhação, não é? Humilhação, sim. Houve pessoas que vieram cá para fora queixar-se. E coisas que nós chocantes, mas pensávamos que eram casos isolados. Mas às tantas, quer dizer, de facto, com o retirar, digamos assim, das causas políticas ou às vezes sociais aos movimentos associativos, as associações passaram a tornar-se, em alguns casos, os movimentos académicos, organizações de juventude que são, mas viradas ou para festas, ou para iniciativas, ou viagens, ou rituais. Passou a haver viagens no 12º ano, no 9º, no 6º, quer dizer, passa a haver finalistas, passou a haver finalistas em todos os ciclos. Eu vejo miúdos da minha família e tudo isso. Tio, este ano tenho viagem de finalistas. Mas viagens de finalistas como? Um miúdo de 12 anos, ou um miúdo de 14 anos, porque acabam o ciclo, não é? Passou a haver todas as coisas desse género. E a tentação da escola, das universidades, é não se meter... Há aqui 2 planos. Um dos órgãos de direção, outro dos professores, não estou a dizer em relação às praxes, mas, por exemplo, em relação às viagens, ou seja o que for, é evidente que gostam muito de ir. Eu ainda ouvi a semana passada, numa escola que conheço, por exemplo, uma viagem à Côte d'Azur, para miúdos de 12 anos, vão acabar o 6º ano. Não é mau, não é? Mas, quer dizer, os miúdos... que é cedo, não é? É cedo, e depois os miúdos vêm pedir dinheiro aos pais, depois aquilo custa dinheiro, depois lá vão as pessoas uns dias, não é mau. Eu tive, por exemplo, este ano da Misericórdia, uma proposta interessante de um grupo, uma empresa, umas pessoas, que queriam organizar ali em Vila Moura uma semana para os finalistas de vários sítios do país, para muita gente, alugavam os hotéis todos de Vila Moura. Acho que acabou por não ir para a frente. Para quê? Para evitar aquelas viagens ao estrangeiro. Lembra-se aquelas viagens à Espanha, ali ao pé de Barcelona, que deram problemas, mortes já. Sim. Festas exageradas, loucura, álcool, enfim. Houve 1 ou 2 jovens que caíram lá dos apartamentos em anos diferentes, portanto, tragédia. Isto foi-se agravando. Mas agravando com esta tendência dos conselhos diretivos, das reitorias, dos administradores das universidades, dizerem isso é com eles. Mas isso é com eles, fomos vendo cada vez mais que isto descambou para o exagero e neste momento entendo que não resta outra alternativa que não seja a de criminalizar, pura e simplesmente, todos os rituais ou praxes académicas que envolvam violência, simulação de violência ou coação psicológica grave. Não seria mais fácil acabar de vez com as praxes? Eu não sei se é mais fácil. Era melhor. Quer dizer, eu julgo que quando diz mais fácil não seria melhor. Sim. Eu acho que sim. Ou seja, cortaram mal pela raiz. Cortaram mal pela raiz. Não, isso sem dúvida nenhuma. O problema é que quando existem estes fenómenos sociais, às vezes... Vamos lá ver. Às vezes é difícil estancá-los, embora eu acho que este também ainda não se tornou uma habituação tão forte
que torna impossível a quem entra na universidade aderir a esse movimento, não há praxe. Aliás, eu vejo muitos jovens, eu também conheço, de família ou de amizades, pessoas preocupadas quando eu entrar na universidade e dizer, bem, espero que não me venham cá chatear com aquelas coisas das praxes e não sei o quê, pessoas a ver se conseguiam fugir àquilo. Depois chegarem a casa, vejo os meus próprios filhos, mais novos, nomeadamente, têm 21 anos, acabaram agora o curso, mas lembro, aqui há 3 anos, ou quando entraram na universidade, para chegar a casa, eu perguntar, não, e a minha filha dizia, safei-me, e o meu filho dizia, não, só me pintaram um bocado, não sei o quê, uma coisa do género, nada de grave. Mas os próprios jovens a irem com medo para a universidade. Portanto, eu acredito que aquilo que está a dizer não seja uma coisa, então depois desta tragédia, que sofra uma grande contestação. Pode ser a legislação a proibir as praxes. Provavelmente é melhor. Agora, o que tem que ser proibido, e tem que ser considerado crime, é qualquer praxe que envolva qualquer tipo de violência sobre as pessoas ou, como disse, coação psicológica grave que leve, de facto, à humilhação de jovens que depois nem querem continuar nos estabelecimentos de ensino. Portanto, existem várias opções. O Ministro chamou agora as associações, as reitorias, os responsáveis das universidades. Vamos ver qual é a melhor solução. Esta iniciativa do Ministro é louvável. As leis existem para isto. Às vezes as leis devem prevenir, mas às vezes não conseguem. Neste caso, as leis têm que remediar. Bem, há situações que já não podem ser remediadas. A vida destes jovens. Mas que não se percam mais vidas e que não haja mais casos graves. Portanto, as normas jurídicas nascem para regular relações sociais, situações sociais que às tantas se constata que precisam de regulação. E aqui há, de facto, ainda uma ausência do direito ou a proibir. E pode-me dizer assim, mas se calhar não é preciso lei, diz-se às universidades decidem em conjunto, não há praxe. Não sei se chega. Não sei se os jovens, com a sua rebeldia, com a sua ousadia, os jovens já todos fomos, e outros são, que se não teimarão em fazer qualquer coisa do género. E a tendência dos jovens é para aquilo que seja proibido, tentar insistir em fazê-lo. A não ser, de facto, que seja criminalizado. Eu devo dizer que tenho dúvidas que sem a criminalização se chegue lá. Ora, esteja de acordo consigo, o melhor, o mais simples, o mais prático, seja dizer, são proibidas as praxes. Nas instituições militares também as praxes eram uma coisa comum até acontecerem alguns acidentes e começaram a ser vistas banidas. De outra feira e autenticamente banidas. Sim. Não é? Mas veja uma coisa, porque estas praxes, é curioso, já não se desenrolam nas universidades, as pessoas vão para fora, lá está. Esta liberdade de hoje, quer dizer, vai tudo passar fins de semana fora, rapazes, raparigas, tudo para uma moradia, ou para aqui, ou para ali, ou para acolá, ou é porque estão no primeiro ano, ou é porque chegaram ao fim do ano, ou é porque estão no curso, ou é porque são férias da Páscoa, e quer dizer, há aqui, importa dizê-lo, uma grande responsabilidade das famílias, não estando eu a culpar ninguém, mas quer dizer, no plano da prevenção, é bom que todos nós, pais, avós, seja tios, seja o que for, pessoas que têm crianças ou jovens a seu cargo, nos convençamos de que é necessária uma forte ação preventiva, dissuasora. Ouça, porque hoje em dia não é só questão das praxes. Toda esta juventude, que entra nos filmes e nos cinemas, filmes que deviam ser para maiores de 21 ou para maiores de 18, e onde entram crianças, que eu às vezes vejo no cinema. Você já foi ver, por exemplo, o Lobo do Wall Street. O filme devia ser para maiores de 18 mínimo. E entram a vir lá jovens da meia. Há um certo facilitismo. Facilitismo é evidente. Pois hoje em dia, crianças fechadas no quarto, jogos, vídeos, tem tudo. Tem tudo, ou tem um caráter forte, ou tem uma educação forte, princípios e valores, ou este facilitismo na educação, conjugado com o alinhamento das universidades, leva a muito maus resultados. Como parece ser o caso, enfim, não sabemos exatamente. Não sabemos as causas, o que se vai ouvindo é horrível, todas estas histórias, enfim. Mas são duas versões da mesma história, não sabemos ainda o que aconteceu. Vamos ver o que as autoridades... De qualquer modo, vamos descobrindo, à medida que investigamos, que as praxes assumem uma face violenta, digamos assim. Esta semana também foi polémico, de algum modo, a Conferência de Davos, onde esteve o Ministro Pires de Lima. Há quem diga que o Ministro levou uma lista daquilo que Portugal tem para vender. Como é que viu esta participação? A de Pires de Lima?
Quer dizer, eu acho que Pires Lima está a fazer um esforço grande e um trabalho grande, na linha até do que foi a ação de Paulo Portas como Ministro dos Estrangeiros, para vender os produtos portugueses. Vender os produtos ao mais variado nível. Produtos, serviços, oportunidades de investimento. Ele vende tudo, quer dizer, ele deve levar uma mala enorme, abre aquela mala e tira os catálogos todos. Agora teve em Madrid estes dias, na Fitur, na Feira Internacional de Turismo, o que vai a Paris, ele não tem parado. Eu acho esse esforço altamente meritório e devo dizer, não é só dele. Aqui queria incluir também, são os dois do CDS, mas para o caso não interessa, a Ministra da Agricultura. Evidente que o mérito tem que ser repartido com o Primeiro-Ministro, que faz um esforço enorme de internacionalização dos nossos produtos agrícolas. Tem lá um secretário de Estado quase só para isso, da indústria agroalimentar, ou como se chama, passa a vida pelo mundo fora a tentar colocar a nossa produção agrícola. O Ministro da Economia foi fazer isso e parece-me foi aproveitar aquela oportunidade, carregando talvez um pouco as tintas, carregando um pouco demais nesta recuperação de Portugal, dizendo que Portugal é um país de uma oportunidade fantástica para investimento. Há até uma recuperação que é uma proeza notável. Ele usou-se uma expressão carregada. Deixe-me dizer isto. Não acha diferente, enfim, promover os produtos portugueses, etc., da Ministra da Agricultura, e nós fazemos isso a outros níveis também. Paulo Portas, as embaixadas, também a fazer esse interposto de negócio. Sim, aquela fusão do AICEP. Sim. Agora, aqui do que se trata é coisas que estão para privatizar, não é? Sim. Também. Acha exagerado ou não? Não. A partir do momento em que está decidido... Ou seja, se Portugal, no sentido de, se Portugal conseguisse, por exemplo, chegar a bom porto neste ajustamento, sem privatizar a TAP, por exemplo, seria positivo ou não? Pronto, mas isso é outra questão. A questão é saber se devemos privatizar ou não. Eu preferia, claro, que a TAP não fosse privatizada, como cidadão português. Não gosto de ver os setores estratégicos nacionais nas mãos estrangeiras. Por exemplo, li, não sei se é verdade, que o Governo decidiu não privatizar as águas. Se for verdade, fico contente com isso. Apesar da água, tanto quanto sei, não estar na lista dos recursos estratégicos, devido à nova lei. Mas fico contente, pelo menos os sistemas em alta, obviamente, não serem privatizados. A TAP também, mas a questão não é ir lá vender. Quer dizer, a partir do momento que o Governo decidir vender e assume que quer vender, ir a uma conferência como Davos falar disso, acho natural. A questão é saber se a decisão deve ser tomada ou não. E eu tenho visto o Governo hesitante em matéria de venda de TAP. Não é por acaso que o processo não anda. Agora, é um facto que Portugal, e eu gostava de dar nota disto, até como advogado, na minha atividade profissional o sinto, é absolutamente extraordinário o número de investidores estrangeiros que estão neste momento em Lisboa e Porto, que estão em Portugal, à procura daquilo que consideram ser também produtos que estão a baixo custo. Eu vou dizer brasileiros, franceses, indianos, chineses, para além de angolanos, que já sabemos. Quer dizer, são imensas pessoas que estão à procura em Portugal, a investir outra vez no imobiliário, que foi um setor que esteve absolutamente estagnado durante estes 2 anos, a investir e em zonas principais, por exemplo, da cidade de Lisboa, na Avenida da Liberdade, fundos de investimento, e que estão, para além de regressar ao mercado de capitais português, a investir em vários domínios na economia portuguesa. Isto neste momento está a acontecer. E, portanto, o Ministro da Economia, que no Congresso CDS teve a humildade de dizer eu tive sorte, apanhei isto a vir para cima, acho que lhe ficou bem. E aqui deve ser dada uma palavra a Álvaro Santos Pereira pelo trabalho feito antes, mas enfim, a economia recuperar não é mérito de ministros, nem de governos. A economia recupera. É uma conjuntura até com certeza, por mérito de muitos portugueses, como eu já disse uma vez aqui, que também, principalmente, disseram, não quer saber da crise, eu vou-me virar, eu vou exportar, eu vou fazer uma empresa, eu vou abrir um café, eu vou fazer... Foi isso que aconteceu? Acha que as pessoas se cansaram da crise? Acho que as pessoas se cansaram de ouvir falar de crise e disseram, eu vou trabalhar como se não houvesse crise, não quero ouvi-los mais, não quero saber deles. Uns foram para fora, outros foram para fora cá dentro, como diz a campanha do turismo, outros foram para a agricultura, foram viver para mais próximo da agricultura outra vez, de várias idades, desenvolver vários tipos de produções agrícolas, outros fizeram startups na área das novas tecnologias, isto muito no Norte, mas não só no Norte, e as pessoas disseram, eu não quero saber mais de troicas nem de crise, não me falem mais disso. E o que é facto é que os portugueses agarraram isto nas mãos e eu acho que muito, mas muito daquilo que está a ser a recuperação se deve a esse espírito nacional que é curioso.
nós não canalizamos as nossas energias até agora para a rua, as grandes manifestações não tiveram muita gente em grandes violências, nós canalizamos a nossa saturação para a criatividade, para o investimento, para o trabalho. Muita gente foi para fora. Eu tenho um familiar que contratou 620 pessoas, portuguesas a semana passada, engenheiros, operários, para irem para um país estrangeiro. E as pessoas vão por um ano, por 6 meses. Portanto, houve muita gente que disse, eu não quero saber mais disto para nada e vou-me virar. Até porque as pessoas têm que ganhar dinheiro, acabaram os subsídios de desemprego, para alguns, tiveram que ir à vida. E o que acontece é que, isto a propósito do Ministro Pires Lima, ele foi a uma conferência de Davos, devo dizer, onde se nota, eu acho que a conferência de Davos mostrou à União Europeia aquilo de que a União Europeia deve falar. A nível individual, institucional, internacional, falaram desta governança mundial, global, do quadro institucional que é preciso criar para ela, como é preciso trabalhar com os setores de vanguarda, as novas tecnologias, nas artes, para todos, acha que esta conferência públicos e privados, atenção, governos e empresários, a perceberem assim, imagina a proposta de segurança social, isto não vai lá só com privados, nem só com público. Temos de trabalhar em conjunto para o novo ciclo da economia mundial. Esta conferência de Davos... Acha que é isso mesmo, que a conferência de Davos, de algum modo, anuncia o fim da crise na Europa? Um pouco. Sim. Ainda não faz o registro definitivo, não pode fazer. No registro propriamente dito, há 2 tipos de registro, por natureza e por dúvidas. Eu acho que ainda há um registro só por dúvidas. Só por dúvidas. Ou seja, está registado o fim da crise, mas com dúvidas. Mas já começaram a preparar um novo ciclo. E no novo ciclo há uma coisa que toda a gente tem medo, que eu acho que sendo nos Estados Unidos, na Europa, é que as pessoas têm um pouco a sensação cá dentro que não se fechou a porta à crise financeira de 2008. Veja estas crises nos bancos, na Europa, no Deutsche Bank, noutras instituições financeiras grandes, que de repente apresentam grandes prejuízos e as pessoas sentem o quê? Esta economia está a recuperar, mas será que isto está seguro? Quando o Deutsche Bank apresenta prejuízos de 980 milhões de euros, as pessoas... O Deutsche Bank? Como é então possível, o que é isto? Como é possível? E, portanto, agora neste light test o teste do stress aos bancos, às instituições financeiras, que Mário Draghi veio dizer, pode haver umas surpresas aqui com algumas instituições financeiras. E eu vou dizer, desde 2008, é o que mais me preocupa no modo como a crise foi gerida. Principalmente escrever, não tanto dizer... Eu acho que nunca se foi. O presidente Sarkozy uma vez propôs uma grande conferência mundial, estilo Bretton Woods, que houve para as trocas comerciais. Para quê? Para estabelecer as regras de uma vez por todas para acabar com os produtos tóxicos na banca. Uma nova regulação do sistema financeiro. E o que é que aconteceu? Como é que nós saímos da crise? Saindo, mas não tendo mudado o sistema. O sistema não mudou todo. Na banca continuam-se a fazer, segundo as hipotecas um bocado longe do valor real. E há quem cheire que isto, como é que eu dizer, não está ação. É um bocado com o filme que foi ver esse... O Wall Street. Sim. Só que este é de há uns anos. Mas não é muito diferente no sentido daquela ganância, no fundo, mas é um pouco, esta crise. Mas é um pouco. É evidente que a banca, o sistema financeiro, a crise desta vez foi dos próprios bancos, 2008, e das hipotecas, o setor imobiliário. Os bancos apanharam um grande susto. Mas... eu acho que os sistemas políticos e económicos do mundo todo ainda não aprenderam a lição. Veja a Reserva Federal dos Estados Unidos. Ora, injeta mais dinheiro na economia, as bolsas abanam logo. Ora, está sempre a anunciar, eu não vou injetar mais agora. Mas se não injeta mais, a economia treme. E, portanto, nós temos uma grande economia como a americana a recuperar um pouco artificialmente, porque a injeção monetária de moeda, mais moeda, tem sempre algo de artificial. A Europa não o faz. Não o pode fazer, cada país não pode decidir por si. Pode fazer a Europa. Mas o Banco Central Europeu é muito conservador. E por isso os Estados Unidos dizem, Europa, estamos à tua espera, vem cá o secretário de Estado do Tesouro. Como quem diz, quando é que injetas mais moeda na economia como nós? Não há dinheiro, injeta-se moeda. A Europa vive, ao contrário de quando se injeta moeda pode criar inflação, a Europa vive com o medo da deflação, do preço dos produtos baixar tanto, que torna as empresas e os circuitos económicos entram em pânico e as empresas inviáveis. Portanto, a Conferência de Davos marcou a análise disto tudo. Eu devo dizer, para mim, eu que vou seguindo ano após ano as conferências, foi a conferência com a agenda mais notável dos últimos anos. E com esta consciência, isto para Portugal, desculpa o termo, é tramado, de que vamos cada vez mais a caminho da governança
global ou de grandes regiões e, portanto, eu que sou dos céticos em relação ao euro, tenho que me convencer, e todos temos de nos convencer cada vez mais, que este caminho da integração, por exemplo, a nível europeu, é praticamente irreversível. E, portanto, podemos perder poderes a nível orçamental, a nível da supervisão bancária, manter-se a moeda única, por muitas disparidades que isso gera. E, portanto, num país em que muitas vezes se discute muita porcaria, muito assunto secundário, muito assunto extemporâneo, o que importa discutir são os caminhos de Portugal face a esta nova realidade. E eu devo dizer, eu acho que o Ministro Pires de Lima está a andar bem. Ele está atento ao fenómeno da economia global. Está-se a mexer muito bem. E a esse propósito estava a dizer uma coisa. Eu acho uma dor de alma se Pedro Reis sair do AICEP. Ele acaba mandato agora e vem nos jornais a hipótese dele sair. Eu acho que Pedro Reis tem feito um trabalho tão bom à frente do AICEP que acho que Portugal está numa situação de crise, tem estado, e agora a querer recuperar, não pode prescindir de um quadro de valor como ele é. Há muitos quadros de valor que não fazem bons trabalho. Ele é um quadro de muito valor e que tem feito um grande trabalho à frente da AICEP e acho que a continuar. Seguimos para a crise na Ucrânia, de que já falamos aqui logo no início. Lembro-me que chamou a atenção para isso e o que poderia dali sair. Esse desfecho ainda não aconteceu, mas a violência aumenta. E o poder a cair na rua, os ministérios a serem tomados, tudo. Está a chegar a um ponto de quase que não retorno, como se costuma dizer. No entanto, as posições estão muito bipolarizadas. A Rússia continua com uma posição muito firme e a Europa começa a sentir-se incomodada com esta violência. Não é? O que é que se dará? A Europa e os Estados Unidos, não sei, eu continuo com receio. O Zé Cascais lembra-se do que eu disse logo no princípio, eu continuo com receio do que possa acontecer na Ucrânia, mesmo em termos de relações entre o Ocidente e a Rússia. Tenho medo. Veja, quando uma oposição já não... Seria um retrocesso isso, se acontecesse? Complicado, um retrocesso complicado. E veja, eu já lhe contei aqui, digo e não tenho problema, já passou tempo, a minha conversa com o Presidente Putin em 2004, em que ele disse, na Ucrânia, não toquem na Ucrânia, não mexam na Ucrânia. A Ucrânia é uma zona, está na zona de influência da Rússia. E, portanto, estarem a querer ocidentalizar a Ucrânia, já ocidentalizaram a Polónia, a Roménia, já os têm na NATO, aqui, ali e acolá, a República Checa, a Eslováquia, por aí fora. Agora, a Ucrânia, alto. Lembro perfeitamente que isso é um erro. Disse-me, como eu digo, quando eu exercia as funções de Primeiro-Ministro. Portanto, fiquei a conhecer a sensibilidade dele. Entretanto, ele saiu de Presidente, foi para Primeiro-Ministro, voltou a Presidente, e ele é um homem muito, como sabemos, muito determinado, e eu acho que ele com a Ucrânia não brinca. E eu ainda não percebi foi a posição, quer dizer, da União Europeia. Até onde é que a União Europeia está disposta a ir? Porque se não está disposta a enfrentar a Rússia por causa da Ucrânia, deve deixá-lo colar e não deixar prolongar esta agonia. Porque eu acho que a situação está a ir a um ponto tal, quando a oposição já não aceita ser responsável pelo governo, pois já a oferta do Presidente é uma prova de fraqueza. O Presidente está fraco, está no limite. E a oposição está forte, mas hoje teve que abandonar a ocupação do Ministério da Justiça. Estão os dois fracos, mas ao mesmo tempo o que está forte é a violência nas ruas, os incêndios, a desordem, o caos. Portanto, aquilo é um país à beira... Eu não digo guerra civil, mas quer dizer, se a Rússia sente ali a tentação de algum avanço militar, é muito complicado. E se o poder decai na rua e na prática, não é preciso ser os tanques russos. Se os militares da Ucrânia tomam o poder, declarando na prática alinhamento com Moscovo, isso é complicado na zona onde está a Ucrânia, os Estados Unidos. Eu temo mais a reação dos Estados Unidos face à Rússia do que propriamente da União Europeia, que não tem, só pode repostar economicamente, ou com medidas de circulação de energia. Não mas pode... também depende de algum modo, por causa do gasoduto. Pois depende, por isso... Está ali muito militarmente a União Europeia, como sabe, não tem forças próprias, sim. Portanto, tinha que ser no âmbito da NATO, algo assim. Vamos acompanhando aqui esta evolução da crise na Ucrânia. Vamos então à frase da semana, e a frase é de Pires Lima, numa entrevista à CNBC. As duas hipóteses, e fala do programa cautelar ou saída limpa, estão em aberto e é bom termos a liberdade de escolher entre as duas hipóteses até 3 ou 4 semanas antes do final do programa.
não podemos ficar demasiado entusiasmados. A euforia é um estado de espírito muito perigoso, mas temos de continuar confiantes porque estamos a fazer um trabalho muito árduo para obter resultados. É uma frase de Pires Lima, de que já falamos aqui. O que é que... Posso destacar o que acho mais importante nesta frase? Sim. O que é que acha? É esta ideia que ele sublinha, que eu tive a ocasião de referir quando o Presidente da República disse que devíamos ir para o programa cautelar. E o Ministro Pires Lima diz esta verdade lá para a Aliciana, que Passos Coelho também já tinha dito. Só em cima do acontecimento é que nós vamos poder decidir. O mundo hoje em dia muda muito depressa. Portanto, nós não podemos estar a decidir em dezembro ou em janeiro se queremos cautelar ou sair da irlandesa, esta simplificação que se faz hoje em dia. Com certeza que euforia, dizer não, euforia não, prudência, com certeza e sim, e são palavras de sensatez básica. Agora, esta ideia, não se ponham a discutir aquilo que não sabem. Ninguém pode dizer que em maio vai ser melhor ou abril o programa cautelar ou não temos programa cautelar. Só perante os dados. As taxas de juros vieram a 4 e tal, já foram aos 5 e ponto tal. Isto tudo muda muito depressa. Concorda com esta ideia do Presidente do Eurogrupo que diz que tem que ser uma decisão conjunta? Não. Ele disse conjunta do Eurogrupo. Do Eurogrupo com o Governo português. Com o Governo português. Não, eu acho que a opção é do Governo português. Eu já não sei qual deles é que disse, julgo que foi também ele, que disse o Ministro holandês, que disse que primeiro espera-se a posição do Governo português. Tem que ser uma decisão conjunta com a iniciativa do Governo português. Eu acho que a decisão é de Portugal. Se Portugal disser eu não quero o programa cautelar, não tem que haver decisão conjunta nenhuma. Esse Ministro holandês, que é Presidente do Eurogrupo, já se caracterizou por 2 ou 3 declarações sem jeito e fora de tempo. O forte dele não são as intervenções públicas. E, portanto, essa também não foi muito avisada. A decisão é do Governo português, é de Portugal. Com certeza, com os seus parceiros europeus. Não tem que se fechar numa sala e dizer não quero ouvir ninguém. Deve falar com os seus parceiros internacionais. Principalmente com o homem notável que se tem confirmado ser Mário Draghi. Muito melhor do que qualquer outro dirigente da área financeira ou económica em Bruxelas. E, com certeza, Portugal deve ouvir, mas a decisão tem que ser portuguesa, tem que ser Portugal a decidir se quer a tal almofada do programa cautelar entre 13 a 17 mil milhões de euros ou se diz que não. Porque se as taxas de juros baixarem dos 5 para os 4 e tal, Portugal pode ir agora mais uma vez, até mesmo a 5 pode, ir aos mercados e buscar mais 4 a 5 mil milhões de euros mínimo, com 1 ou 2 vezes até pode ir buscar mais e fica tranquilo para os próximos 2 anos. E aí Portugal diz, olha, obrigado, mas eu não quero, queremos recuperar a soberania, não queremos cá ninguém, não precisamos de almofada nenhuma, acabou. Portanto, não é decisão conjunta, não é decisão do Eurogrupo, tem que ser uma decisão de Portugal, embora com o devido esclarecimento a quem nos emprestou dinheiro e a quem nós ainda devemos o dinheiro que devemos, que ainda não começámos praticamente a pagar a dívida, não é? Esta a dívida deste financiamento da Troika, temos pago outras. Exatamente. Imagem da semana. Dilma Rousseff, Presidente do Brasil, esteve em Lisboa. Também os protestos no Brasil contra o Mundial. Dilma Rousseff fez supostamente uma escala técnica aqui em Lisboa. Era impossível ir direto para o Brasil. Tem levantado alguma polémica esta paragem em Lisboa porque, enfim, a Presidente do Brasil foi a um restaurante de luxo. Ficou no hotel. E ficou num hotel Ritz. Faz sentido essas críticas? Temos muito pouco tempo. Pronto, essas críticas têm sempre um pouco de demagogia. O chefe de Estado não vai ficar ali na pensão Rosmaninho 3 estrelas, ali, não é? Portanto, agora a comitiva era muito grande, não deviam ter ficado todos no mesmo hotel. Há medidas de prudência e de equilíbrio e de sensatez que deviam ser tomadas. Dilma, ainda por cima, é uma mulher de esquerda, é uma mulher que vem das lutas sociais, sindicais, numa altura em que no Brasil, porque isto é estranhíssimo, o mundo de facto está todo... O país do futebol é o único país até hoje que contestou nas ruas contra uma Copa do Mundo. Mas o mundo está assim. Não vale a pena. As pessoas têm que se preparar a qualquer momento para o imprevisível. Portanto, o Brasil, muita gente não quer a Copa. De facto, dizem vamos gastar estes milhares de milhões de euros na Copa que tanta falta fazem ao povo. E quando vem a Presidente a jantar, eles não sabem bem o que é o Eleven. É um bom restaurante, ali para quem não sabe, com vista sobre o Parque Eduardo VII, é um restaurante... até com uma estrela Michelin, de luxo, sim, muito caro.
O Ritz, que é ali ao pé, também muito caro o é. luxo no Brasil é muito mais caro, é preciso que se diga. O luxo, ou seja, o mesmo luxo o no nível Brasil é Brasil sim, São muito Paulo mais e não sei o quê, muito mais caro. bate todos os recordes. Essa não podem dizer que o Eleven é assim tão caro, enfim, Não, muito caro, mas em no São Brasil, Paulo está ao preço de um restaurantezinho Sim, de terceira ou quarta normal. categoria. Agora, dá polémica, dá controvérsia, mas são sinais dos tempos. Eu acho que se fosse Lula, ele não teria ficado no Ritz, nem teria ido jantar ao Eleven, mas enfim, acho que ele ia jantar ali uma tasquinha no Bairro Alto e ficava pai no Hotel do Chiado. E muito bem servido, olha, eu trabalho lá ao pé metade do dia, pelo menos todos os dias. E até podia alegar razões culturais. Exatamente, culturais e comemorar os 500 anos do Bairro Alto. Mas enfim, esta senhora tem o seu nariz, é uma senhora especial, ela está perto da reeleição, ela tem do tempo em que vai acabar o mandato, tem que ter cuidado e vamos ver se não volta Lula. Mesmo fora de portas, não é? Mesmo fora de portas. Isto hoje em dia não se pode estar assegurado em lado nenhum. Portanto, olha, é assim. Mas, Pedro Santana Lopes, obrigado por mais uma vez ter estado aqui para o seu não comentário. podemos passar o tempo, 3 minutos de prolongamento é noutros lados. Pois é, porque hoje temos uma estreia aqui na CMTV. Já sei, vou ver com toda a atenção.